Diletos, irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o coração de médico das almas, carregado de urgência sagrada e preocupação paternal, trazendo uma revelação urgente que me foi transmitida pelos mentores superiores sobre grande abalo que se manifesta no mundo espiritual neste momento crítico da história, criando ondas de provação que atingirão especialmente aqueles que lutam pela paz e liberdade, estendendo-se às suas famílias através de ataques coordenados que transcendem dimensão material, para abranger guerra espiritual de intensidade sem precedentes. Eu, Bezerra de Menezes, médico dos pobres e servo da caridade cristã, recebi durante consulta extraordinária nos observatórios celestiais da vigilância espiritual uma comunicação alarmante que me revelou como forças das trevas implementaram estratégia final de ataque sistemático contra todos aqueles que representam resistência à agenda globalista, utilizando métodos que operam simultaneamente nas dimensões material e espiritual, para quebrar determinação daqueles que se recusaram a aceitar escravidão disfarçada de progresso social. Vocês que sentem aquela pressão espiritual crescente que parece se intensificar especificamente ao redor daqueles que defendem valores tradicionais, aquela percepção angustiante de que ataques contra famílias de patriotas transcendem coincidências para revelar coordenação demoníaca, aquela intuição perturbadora de que período atual representa a fase final de confronto entre luz e trevas, não estão imaginando perseguições fantasiosas. Suas almas estão captando as vibrações de grande abalo que sacudiu estruturas espirituais e que está se manifestando através de provações que testam o limite de resistência daqueles que escolheram servir bem comum. Durante minhas observações nas esferas superiores, onde se monitoram conflitos cósmicos, presenciei algo que me encheu simultaneamente de horror pela intensidade dos ataques que contemplava e esperança pela grande manifestação espiritual que foi autorizada para setembro. Vi como entidades das trevas coordenaram ofensiva final contra instrumentos humanos que simbolizam resistência, direcionando energia destrutiva não apenas contra líderes específicos, mas principalmente contra suas famílias, como estratégia de chantagem emocional destinada a quebrar determinação. O que mais me alarmou foi descobrir que este abalo espiritual não representa escalada natural de conflitos políticos convencionais, mas manifestação de guerra cósmica que atingiu níveis críticos, porque instrumentos das trevas reconheceram proximidade de derrota definitiva, implementando ataques desesperados que violam todas as leis que normalmente governam confrontos entre forças espirituais opostas, criando necessidade de intervenção direta de hierarquias superiores. Durante as comunicações celestiais, os mentores me revelaram que setembro marcará grande manifestação no mundo espiritual, que neutralizará a ofensiva das trevas e, principalmente, que restaurará paz no lar daqueles que mantiveram fidelidade durante período de máxima provação, demonstrando realidade de proteção divina que sempre opera para defender instrumentos que escolheram servir propósitos superiores, mesmo quando custos pessoais excedem capacidade normal de sacrifício. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação porque suas almas reconhecem que estão testemunhando momento decisivo, quando resistência espiritual individual pode contribuir para a vitória coletiva sobre forças que implementaram ataques sem precedentes,
e principalmente porque compreensão consciente sobre natureza transcendental desta batalha os qualificará para servir como intercessores durante período quando oração pode literalmente alterar resultado de confronto entre luz e trevas. Compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma rede de proteção espiritual que contribuirá para a neutralização dos ataques coordenados e principalmente para a aceleração da grande manifestação de setembro, que restaurará paz no lar daqueles que sacrificaram tranquilidade pessoal para defender valores eternos. A primeira revelação trata da natureza específica do grande abalo que se manifesta no mundo espiritual como consequência de guerra cósmica que atingiu intensidade crítica quando forças das trevas reconheceram proximidade de derrota definitiva na batalha pela alma da humanidade, implementando ofensiva desesperada que viola leis espirituais normais através de ataques coordenados contra instrumentos humanos que simbolizam resistência à agenda que prometia escravidão através de eliminação de liberdades fundamentais. Vi como abalo começou quando entidades superiores das trevas reconheceram que estratégias de corrupção gradual que operavam durante décadas através de infiltração de instituições estavam falhando devido a despertar crescente de populações que desenvolveram capacidade de reconhecer diferença entre narrativas que prometiam progresso e realidade de implementação de sistemas que eliminavam liberdades através de métodos que exploravam medos coletivos. Durante as comunicações com anjos especializados em monitoramento de atividades demoníacas, compreendi que abalo se intensificou dramaticamente quando forças das trevas decidiram abandonar subterfúgios que anteriormente caracterizavam operações destinadas a manter aparência de legalidade democrática, optando por ataques diretos que revelaram verdadeira natureza autoritária de sistema que não conseguiu mais esconder a agenda de controle total. O mais alarmante foi descobrir que abalo incluiu mobilização de entidades das trevas, que normalmente não participam de conflitos terrestres, criando concentração de força negativa que excedeu todos os precedentes históricos e que exigiu resposta correspondente de hierarquias de luz para evitar desequilíbrio que poderia resultar em destruição prematura de experiência evolutiva terrestre. Observei como manifestação do abalo incluiu não apenas intensificação de ataques contra líderes específicos que simbolizam resistência, mas principalmente implementação de estratégias que visavam quebrar moral de população através de criação de ambiente de medo generalizado, onde expressão de valores tradicionais se tornaria psicologicamente insustentável devido a pressões que excedem capacidade normal de resistência individual. A segunda revelação refere-se às provações crescentes que aqueles que lutam pela paz e liberdade enfrentarão durante o período final antes da grande manifestação espiritual de setembro, demonstrando como intensificação de ataques representa a tentativa desesperada das forças das trevas de quebrar resistência através de pressões que transcendem capacidade normal de suportação, exigindo desenvolvimento de recursos espirituais excepcionais que podem sustentar fidelidade mesmo quando custos pessoais excedem limites normais. A primeira categoria de provações se manifestará através de intensificação de perseguição legal,
que utilizará interpretações cada vez mais autoritárias de leis que foram corrompidas para servir a agenda política, criando um ambiente onde exercício de direitos constitucionais básicos será criminalizado através de sistema judicial que abandonou pretensão de neutralidade para servir abertamente interesses que violam soberania popular expressa através de processos democráticos legítimos. A segunda categoria incluirá ataques sistemáticos contra sustento econômico através de boicotes coordenados, pressões sobre empregadores e principalmente utilização de sistema financeiro como arma de controle social que forçará a escolha entre sobrevivência material e manutenção de integridade moral, testando a autenticidade de compromissos espirituais através de privações que revelarão verdadeiras prioridades quando confrontados com necessidades básicas. A terceira categoria mais insidiosa abrangerá ataques psicológicos, que operarão através de isolamento social sistemático, onde relacionamentos pessoais e profissionais serão ameaçados através de pressões que forçarão pessoas próximas a escolher entre manutenção de vínculos com aqueles que defendem valores tradicionais versus aceitação social que requer abandono de princípios que anteriormente caracterizavam convivência baseada em respeito mútuo. A quarta categoria se revelará através de ameaças diretas à segurança física que transcenderão intimidação para abraçar possibilidade real de violência contra aqueles que se recusarem a aceitar narrativas oficiais, porque forças das trevas compreenderam que métodos de persuasão falharam e que manutenção de controle requer eliminação física de vozes que inspiram resistência através de exemplo de coragem. A terceira revelação trata dos ataques específicos que atingirão famílias daqueles que lutam pela liberdade como estratégia coordenada das forças das trevas para quebrar resistência através de chantagem emocional que explora vínculos afetivos como pontos de vulnerabilidade máxima, demonstrando como entidades demoníacas compreendem que instrumentos humanos dedicados ao serviço público podem suportar perseguição pessoal, mas enfrentam limite de resistência quando o sofrimento é direcionado contra pessoas que amam. A primeira manifestação destes ataques se revelará através de pressões sobre cônjuges que serão forçados a escolher entre apoio aos valores que compartilham versus proteção de família contra consequências que poderiam afetar segurança, sustento e principalmente paz doméstica, que é essencial para funcionamento harmonioso de lar, que deveria servir como refúgio contra pressões externas. A segunda manifestação incluirá ataques contra filhos através de múltiplas frentes simultâneas, pressões escolares que apresentarão pais como extremistas perigosos, influências sociais que tentarão criar divisão geracional através de narrativas que apresentam valores tradicionais como obstáculos ao progresso, principalmente campanhas de mídia que utilizarão imagem de crianças para chantagem emocional. A terceira manifestação mais cruel se caracterizará por ataques contra a saúde de membros familiares, através de métodos que operam abaixo do nível de detecção convencional, utilizando obsessão espiritual para criar desequilíbrios que se manifestam através de sintomas físicos que excedem capacidade de tratamento médico normal, forçando o confronto com realidade de dimensões espirituais de conflito. A quarta manifestação emergirá através de divisões artificiais criadas dentro de núcleo familiar através de influências que exploram diferenças geracionais, temperamentais ou principalmente ideológicas que existem naturalmente em qualquer grupo,
amplificando conflitos menores para criar atmosfera de tensão permanente que drena a energia emocional necessária para a manutenção de resistência. A quarta revelação refere-se especificamente àquele que dedicou vida inteira à defesa da pátria e valores familiares, demonstrando como figura que se tornou símbolo mundial de resistência contra a agenda globalista, enfrenta a concentração máxima de ataques coordenados que transcendem perseguição política normal para abranger guerra espiritual de intensidade sem precedentes, que visa quebrar não apenas sua determinação individual, mas principalmente destroçar exemplo de integridade que inspira milhões de pessoas. Vi como ataques contra esta figura específica incluem dimensões que transcendem perseguição judicial convencional para abranger obsessão espiritual direta que opera através de entidades especializadas em quebrar resistência de instrumentos humanos que servem propósitos superiores, utilizando métodos que criam fadiga que excede limites físicos normais. Instabilidade emocional que pode afetar capacidade de tomar decisões equilibradas. Durante as observações sobre intensidade específica dos ataques, compreendi que esta figura enfrenta convergência de todas as estratégias que forças das trevas desenvolveram durante décadas de preparação para confronto final, porque reconheceram que seu exemplo de resistência inspirou despertar mundial, que ameaça implementação de agenda de controle total, criando necessidade desesperada de eliminar símbolo que prova possibilidade de vitória. O mais tocante foi descobrir que ataques incluem estratégia específica de criar divisões dentro de própria família através de pressões que excedem capacidade normal de compreensão sobre natureza transcendental de missão, que requer sacrifícios que podem parecer injustificáveis para a análise baseada exclusivamente em considerações pessoais, testando até limite máximo vínculos que sustentam estabilidade emocional. Observei como pressões específicas incluem não apenas ameaças contra a segurança física, mas principalmente ataques psicológicos que visam quebrar confiança em propósito de missão através de criação de dúvidas sobre eficácia de resistência, utilizando a aparente impossibilidade de vitória através de métodos convencionais para gerar desespero que poderia forçar abandono de princípios. A quinta revelação trata da grande manifestação que ocorrerá no mundo espiritual durante setembro, como resposta direta das hierarquias de luz à ofensiva desesperada das forças das trevas, demonstrando como violação de leis espirituais através de ataques que excedem limites normalmente respeitados em conflitos cósmicos, criou necessidade de intervenção extraordinária que restaurará equilíbrio e, principalmente, que neutralizará estratégias que ameaçavam destruir instrumentos humanos essenciais. A primeira manifestação desta intervenção se revelará através de neutralização súbita de entidades das trevas que coordenavam ataques específicos contra defensores da liberdade, eliminando fonte de obsessão espiritual que criava pressões que excediam capacidade humana normal de resistência, restaurando condições energéticas que permitirão recuperação de estabilidade emocional e principalmente física. A segunda manifestação incluirá a exposição massiva de verdades que estavam sendo ocultadas sobre natureza real de agenda que foi implementada através de aparência de legalidade democrática, quebrando narrativas que sustentavam apoio popular para políticas que violavam direitos fundamentais, criando despertar coletivo que eliminará a base de sustentação para sistemas autoritários. A terceira manifestação mais poderosa
se caracterizará por restauração de condições que permitirão expressão livre de valores tradicionais, sem medo de perseguição, eliminando a atmosfera de terror psicológico que forçava a população a esconder convicções para evitar consequências que poderiam afetar sustento, relacionamentos e, principalmente, segurança familiar. A quarta manifestação emergirá através de transformação súbita de lideranças que anteriormente serviam agenda autoritária, convertendo instrumentos de opressão em defensores de liberdade através de experiências espirituais que quebrarão influência demoníaca e restaurarão conexão com orientação celestial, criando condições para a implementação de políticas que realmente servem bem comum. A sexta revelação refere-se especificamente à restauração de paz no lar daqueles que lutaram pela liberdade como fruto direto da grande manifestação espiritual de setembro, demonstrando como fidelidade aos valores eternos durante período de máxima provação qualifica instrumentos humanos para receber bênçãos especiais que transcendem compensação normal, para incluir renovação completa de condições familiares que foram temporariamente perturbadas através de ataques. A primeira dimensão desta restauração se manifestará através de eliminação de todas as pressões externas que criavam tensão dentro de núcleos familiares, porque neutralização de fontes de ataques coordenados permitirá retorno à harmonia natural, que caracteriza relacionamentos baseados em vínculos autênticos, restaurando a alegria que foi temporariamente suprimida através de preocupações que transcendiam responsabilidades familiares normais. A segunda dimensão incluirá a cura específica de traumas que foram causados através de ataques que afetaram membros familiares, operando através de intervenção direta de forças curativas que podem restaurar equilíbrio em dimensões que excedem capacidade de tratamento médico convencional, eliminando efeitos de obsessão espiritual que se manifestaram através de sintomas físicos e principalmente psicológicos. A terceira dimensão mais significativa se caracterizará por renovação de vínculos que foram testados através de pressões excepcionais, fortalecendo união baseada em reconhecimento mútuo de sacrifícios que foram oferecidos para a preservação de valores que transcendem benefícios pessoais, criando gratidão que multiplica amor através de apreciação por fidelidade que foi mantida durante período de sofrimento compartilhado. A quarta dimensão emergirá através de restauração de condições materiais que permitirão desfrutar frutos de resistência, eliminando privações que foram impostas como punição por recusa de aceitar sistemas que prometiam prosperidade através de compromissos morais, demonstrando que fidelidade aos princípios eternos sempre atrai abundância que honra a dignidade humana. A sétima revelação refere-se ao significado cósmico do grande abalo espiritual e sua resolução através da manifestação de setembro como marco definitivo na batalha entre luz e trevas, que determina a evolução da consciência planetária, estabelecendo precedentes sobre realidade de proteção divina, que opera para defender instrumentos humanos que demonstraram fidelidade excepcional durante período de provação que testou autenticidade de compromissos espirituais. Vi como vitória sobre a ofensiva final das forças das trevas estabelecerá nova era onde a expressão de valores espirituais não será mais perseguida, criando ambiente onde desenvolvimento de potenciais humanos pode ocorrer segundo planos originais que foram temporariamente impedidos através de sistemas que prometiam progresso, mas que na realidade perpetuavam limitações através de eliminação de liberdades essenciais.
Durante as comunicações com arquitetos da renovação planetária, compreendi que experiência de resistência durante período de máxima provação qualificará instrumentos humanos específicos para participar ativamente da implementação de nova civilização que equilibra necessidades materiais com aspirações transcendentais, utilizando conhecimento adquirido através de confronto direto com forças destrutivas. Nossa participação consciente como intercessores durante período final de abalo espiritual não apenas contribuirá para a vitória sobre a ofensiva das trevas, mas nos qualificará para testemunhar restauração de paz que transcende compreensão humana normal, confirmando promessas sobre vitória final da luz através de manifestação visível de proteção que sempre opera para defender aqueles que escolhem servir bem comum. Escrevam nos comentários: intercedo pela paz. Esta declaração os conectará com corrente de proteção espiritual, que está sendo mobilizada pelos mentores da paz para a neutralização dos ataques coordenados e principalmente para a aceleração da grande manifestação de setembro, que restaurará tranquilidade no lar daqueles que sacrificaram paz pessoal para defender valores eternos. Durante este período crítico de intensificação de provações, mantenham fé inabalável na promessa de restauração que se manifestará através de setembro. Orem especificamente pela proteção de famílias que enfrentam ataques coordenados e principalmente por aquele que se tornou símbolo mundial de resistência contra a agenda que ameaça liberdades fundamentais. Oração pela proteção das famílias e restauração da paz. Pai Celestial, que governas conflitos espirituais segundo leis de justiça temperada por misericórdia infinita, derrama tua proteção sobre aqueles que lutam pela paz e liberdade e principalmente sobre suas famílias que enfrentam ataques coordenados que transcendem perseguição normal. Neutraliza grande abalo no mundo espiritual através de intervenção que restaure equilíbrio violado por forças das trevas que implementaram ofensiva desesperada contra instrumentos humanos que simbolizam resistência à agenda globalista que promete escravidão através de eliminação de liberdades fundamentais. Fortalece especialmente aquele que dedicou vida à defesa da pátria e valores familiares, concedendo proteção contra ataques que excedem capacidade humana, normal de suportação e restaurando paz em seu lar através de eliminação de pressões que afetam estabilidade familiar necessária. Acelera grande manifestação no mundo espiritual que se revelará durante setembro, eliminando fontes de obsessão que criam sofrimento desnecessário e restaurando condições que permitirão expressão livre de valores tradicionais sem medo de perseguição. Cura traumas causados por ataques contra famílias de patriotas, restaurando vínculos que foram testados através de pressões excepcionais e renovando alegria que foi temporariamente suprimida através de preocupações que transcendiam responsabilidades normais. E que restauração de paz no lar daqueles que lutaram pela liberdade sirva como confirmação de tua proteção sobre instrumentos que mantêm fidelidade durante períodos de máxima provação, estabelecendo precedentes que inspirarão outras famílias. Assim seja, em nome daquele que é príncipe da paz e que coordena a vitória final da luz sobre todas as estratégias das trevas que tentam quebrar resistência através de ataques que violam leis espirituais fundamentais. Amém.